Queridos, quem está feliz de estar aqui nessa noite? Amém. O texto que o Senhor vai falar conosco nessa noite está em Lucas 6, capítulo 6, versículo 6. Enquanto você vai se localizando aí na Bíblia, quando você vai encontrando aí o texto bíblico de Lucas 6, 6, eu quero dizer para você que nessa noite eu estou aqui em cima com um misto de sentimentos. O que é isso, pastor? Quer dizer que eu estou sentindo duas coisas ao mesmo tempo. E ali em Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz assim: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É um imperativo. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, sempre no Senhor. Novamente vos digo, alegrai-vos. Irmãos, a gente às vezes pergunta assim, mas como que a gente vai se alegrar sempre no Senhor? Porque não é sempre que nós temos situações à nossa volta, que são situações que promovem alegria no nosso coração. Esses momentos em que a gente está enfrentando situações de profunda tristeza, esses momentos que a gente está enfrentando situações difíceis na vida, mas o texto diz, alegrai-vos sempre no Senhor. E é isso que a gente tem que entender, que a nossa alegria não deve estar nas situações que nos cercam, mas no Senhor, no Senhor. Eu paro para pensar, irmãos, o tema da mensagem hoje é ânimo, ânimo, Jesus está operando, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado aí, ânimo, Jesus está operando. Alegrai-vos sempre no Senhor. E eu penso assim, irmãos, a gente começa a refletir sobre alegria. Alegria, quando eu olho para esse texto, não é simplesmente um momento eufórico da vida, quando a gente está vivendo um momento de celebração, um momento de conquista, ou simplesmente um momento que a gente não está enfrentando nenhum problema, nenhuma dificuldade. Alegria, quando eu olho para esse texto, eu vejo que não é simplesmente um estado de espírito. Alegria muitas vezes precisa ser uma decisão de fé. Precisa ser uma decisão de fé. Ou seja, às vezes as situações estão ruins, estão difíceis, mas eu decido me alegrar em Deus. Eu decidi me alegrar. Eu decidi me alegrar no Senhor. Por isso que Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, as ovelhas sejam arrebatadas, não haja um gado no curral, eu todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque hoje eu decidi estar alegre diante de uma situação triste. O meu pai, se os irmãos repararem, eu estou aqui, a Marlene e o Davi, porque meu pai agora à tarde foi para a emergência. Ele está na emergência. Mas pastor, por que o senhor não está lá? Porque não pode ficar ninguém lá com ele. Então eu estaria lá ocioso, né? Então a orientação dos enfermeiros é: vá, o senhor não pode fazer nada, o senhor não pode ficar aqui. Quando tudo for encaminhado, a gente liga para o senhor para dar as devidas orientações. Então eu estou aqui e o meu coração também está lá. Mas diante dessa situação, eu decidi crer que, apesar da circunstância, eu tenho um Deus que cuida. Então eu prefiro descansar no cuidado de Deus. Eu prefiro descansar na certeza de que o que eu não posso fazer lá, a minha presença lá, não vai acrescentar nada à situação. Eu prefiro acreditar que a minha presença aqui, adorando a Deus, ela vai dar condição de que a presença de Deus esteja lá fazendo o que eu não posso. Então, às vezes nós precisamos estar animados, mesmo quando o mundo diz para você ficar desanimado. Porque se o mundo trabalha para te trazer tristeza, desânimo, Deus trabalha para te levantar. Deus trabalha para te trazer alegria em situações em que, humanamente falando, você não poderia estar alegre. E quando a gente abre a nossa Bíblia lá em Lucas 6, capítulo 6, versículo 6, a gente encontra uma história de um homem
que estava dentro da sinagoga. E esse texto aqui de Lucas nos relata o seguinte, Lucas capítulo 6, versículo 6. E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga, e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, e os escribas e fariseus observavam se o curaria no sábado, para acharem do que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor uns com os outros, conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Amém, queridos? Ânimo, Jesus está operando. Jesus estava operando ali naquele lugar, e o mesmo Jesus que operou lá, Ele opera aqui, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo amanhã, Ele é o mesmo eternamente. Ele não está preso ao tempo, não é, Lucas? Porque Deus não está preso ao tempo, Ele é transcendente, Ele vai além dos limites do tempo, das barreiras. E mais, irmãos, quando nós falamos de Jesus, nós temos que entender que nós estamos falando de alguém que está vivo, e não de alguém que está morto. Porque se eu estivesse falando de Maomé aqui, eu teria que falar de alguém que morreu e está morto. Se eu estivesse falando de Buda, eu teria que falar de alguém que morreu e está morto. Se eu estivesse falando de qualquer outro expoente de uma das grandes religiões do mundo, eu teria que dizer morreu e está morto. Mas quando eu falo de Jesus, eu tenho que dizer morreu, mas ressuscitou, está vivo, reina, tem todo o poder nos céus e na terra. É poderoso para salvar, é poderoso para curar, é poderoso para libertar. Operou no passado e continua operando hoje. Jesus está operando, assim como Ele operou naquele dia, naquela reunião, onde Ele foi chamado para ensinar. Ele estava na sinagoga ensinando, falando, ministrando a palavra de Deus. Assim, irmãos, nessa noite, quando nós abrimos a Bíblia, quem fala conosco é Jesus, porque Ele é a palavra viva, Ele é a palavra encarnada. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e conhecemos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, quando a palavra é aberta, Jesus fala conosco. E aí, irmãos, eu quero pensar que Jesus, Ele opera, irmãos. Nós temos que crer nisso profundamente. Jesus opera primeiro para nos levantar. Amém? Fala para o seu irmão aí: Jesus opera para te levantar. Havia um homem lá, havia um homem com a mão ressequida, com a mão mirrada. O que é uma mão mirrada? É uma mão ressequida. É uma mão, irmãos, inútil. É uma mão que não tinha utilidade alguma. Aquela mão estava mirrada, estava ressequida. E aquele homem estava ali, naquele local de adoração, e ali Jesus estava operando. E quando Jesus começou a operar ali, Jesus começou a agir para levantar aquele homem. Se você vai aí no versículo 8, diz assim: mas ele bem conhecia os pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, levanta-te, levanta-te. A palavra é levanta-te. Jesus opera para nos levantar. De que maneira? De 3 maneiras, irmãos. Ele nos levanta trazendo restituição e restauração na nossa vida. Aquele homem, ele estava com uma doença, ele estava com um problema físico que o envergonhava, que o humilhava, que fazia com que ele se sentisse infeliz diante dele mesmo. Todas as vezes que ele olhava no espelho, todas as vezes que
que ele estava diante do espelho, ele tinha que olhar para aquela imagem refletida no espelho e ver aquela mão mirrada, e olhar para si como alguém inferior, olhar para si como alguém que, comparado às outras pessoas, não podia entregar da mesma maneira que os outros entregavam qualquer coisa que fizesse, porque era alguém imperfeito, era alguém com defeito físico na sua mão. E ele, com certeza, ele olhava para si e se sentia inferiorizado, diminuído, se sentia, irmãos, triste consigo mesmo. Mas quando Jesus disse: levanta-te, irmãos, e curou aquele homem, e aquela mão dele começou a ficar normal, como a outra mão que ele tinha, aquele homem foi levantado diante dos seus próprios olhos. Ele começou a olhar para si de uma maneira diferente, ele começou a se aceitar melhor. Eu quero perguntar para você: você tem dificuldade de aceitar quem você é? Você tem dificuldade de muitas vezes aceitar a pessoa que você é, com as características que você tem, com as qualidades que você tem e também com os defeitos que você tem? Tem pessoas, irmãos, que eu fico vendo assim, que querem mudar um monte de coisa na vida, sem necessidade. Tem pessoas que elas têm, vamos dizer assim, é uma obsessão pelo perfeito. Quantos daqui já ouviram falar de mulheres que foram fazer lipoaspiração e morreram? Levanta a mãozinha. Eu lembro de uma repórter de um jornal, não lembro em que cidade, mostrou a reportagem. A mulher tinha um corpo praticamente perfeito, mas para ela não estava perfeito. Para ela não estava. Talvez muitas pessoas disseram para ela: o que você vai fazer? Você não precisa. Mas ela não conseguia se aceitar. Existem situações na nossa vida em que nós precisamos aceitar quem nós somos. Existem situações na nossa vida que talvez, vamos dizer assim, são situações que nos entristecem, e nós temos que aprender a conviver com elas até o momento em que Deus trabalhe nelas, até o momento em que Deus vai fazer uma obra ali, como foi o caso desse homem. Aquele homem foi levantado fisicamente para ser alguém mais realizado consigo mesmo, para se sentir mais pleno, para se sentir mais útil. É como se o Senhor tirasse ele da inutilidade para a utilidade. Ele se sentiu com certeza mais realizado, mais pleno, mais feliz consigo mesmo. Então o Senhor, Ele nos levanta, curando áreas da nossa vida, para que nós possamos, irmãos, nos levantar, para que nós possamos olhar para nós mesmos, para dentro de nós, dizer: estou feliz com a pessoa que eu sou, em função do que Jesus está fazendo em mim, em função daquilo que o Senhor está trabalhando na minha vida. Irmãos, hoje eu olho para a minha vida, eu, pastor Gaudilei, eu me sinto muito mais feliz com quem eu sou, em função daquilo que o Senhor tem operado na minha vida. Quando eu olho para trás, há muitos anos atrás, quando eu não conhecia Cristo, eu olho para trás e vejo quantas coisas negativas, quantas coisas, irmãos, que estavam presentes na minha vida, mas Jesus tirou. E hoje eu me sinto muito mais realizado com a pessoa que Ele tem me feito ver diante do espelho, porque não é obra minha, é obra dele na minha vida. Amém? Quem acredita que Jesus pode levantar pessoas aqui nessa noite? Aleluia. Irmãos, primeiro o Senhor nos levanta trazendo restauração, trazendo restituição, curando alguma situação da nossa vida que precisa ser curada. Às vezes a tua cura precisa acontecer por fora, às vezes é uma enfermidade física, mas às vezes a cura também precisa acontecer por dentro, nas emoções. Quem já ouviu falar de cura interior aí? Levanta a mãozinha. Tem crente que precisa de cura interior, irmãos? Tem crente que precisa rever as suas veredas antigas, voltar no passado, rever coisas que ficaram pendentes, consertar, perdoar. Tudo isso é obra de Deus, tudo isso é obra do Altíssimo nas nossas vidas. O Senhor, Ele está operando para nos levantar, porque Ele não quer te ver doente, Ele não quer te ver enfermo,
Ele não quer te ver aquém de quem você pode ser, porque existe um potencial em você, e o Senhor não vai descansar enquanto esse potencial não for elevado ao nível máximo. Existe um potencial de vida, existe um potencial vocacional, existe um potencial espiritual na tua vida que o Senhor quer fazer fluir. E se necessário for para que isso aconteça, Ele tenha que curar você, Ele vai operar para te curar. Fala para o seu irmão aí: Jesus, Ele quer te curar. Segundo, irmãos, o Senhor nos levanta nos dando uma missão de impactar outras pessoas com aquilo que Ele nos dá. Costumeiramente nós ouvimos a seguinte afirmação: quando alguém capacita alguém, quando Deus capacita alguém, dando àquela pessoa uma capacidade, uma unção, para que ela faça algo em seu nome, geralmente nós ouvimos assim: Deus levantou aquela pessoa. Sim ou não? Quando Deus ungiu e capacitou Davi, Davi não foi levantado por Deus? Agora o sentido de levantar aqui é outro, não é de cura, mas de capacitação, de dar a você uma condição de fazer a diferença na vida de outras pessoas com aquilo que Ele está colocando sobre a tua vida. Então Deus levantou Davi para derrubar Golias. Deus levantou Davi para ser um rei segundo o seu coração à frente do seu povo no passado, assim como Deus levantou José no Egito e capacitou José, e José foi capacitado, irmãos, na trilha do sofrimento, mas no final o seu sofrimento foi coroado com glória. Mas Deus o levantou no sentido de o capacitar para uma missão, no sentido de impactar outras vidas, para que outras vidas pudessem receber a bênção dele através da vida daqueles que ele levanta. Aquele homem, ele recebeu do Senhor Jesus uma cura, sim ou não, irmãos? Agora eu imagino, preste atenção, irmãos, quantas pessoas não conheciam aquele homem, sempre estiveram ao lado daquele homem e sempre viram nele uma mão mirrada. De repente aquele homem sai do templo com uma mão, no lugar da mão mirrada, uma mão perfeitamente normal, curada. Eu pergunto para os irmãos: isso não impactou a vida de outras pessoas, irmãos? Quantas pessoas não começaram a se chegar ao lado daquele homem para dizer: conta para nós o que aconteceu com a tua vida, como que pode isso? Você é um homem que tinha uma mão mirrada e agora você está com a mão normal, com uma outra mão, você está com a sua mão curada. Como aconteceu isso? Quem fez isso? E aí ficava fácil para ele dizer: foi Jesus de Nazaré. Ele fez isso na minha vida, Ele me curou, Ele me restaurou, e Ele pode fazer isso por você. Imagina aquele homem, irmão, com autoridade dizendo: eu conheci Jesus, eu tive uma experiência com o poder dele, com o amor dele, Ele me levantou, me colocou no centro. Ele não apenas curou a minha mão, mas Ele curou o meu coração, porque Ele me colocou no centro, Ele me chamou ali, Ele me fez com que eu me sentisse importante, valorizado, porque eu não me sentia assim. Ele não apenas curou a minha mão, Ele curou minhas emoções, meus sentimentos, Ele curou minha vida. Esse Jesus, Ele é o responsável por quem eu sou hoje. Aquele homem, ele recebeu uma missão, ele foi levantado com a missão de impactar muitas vidas com aquilo que ele recebeu de Jesus. O que você recebeu de Jesus? O que você recebeu de Jesus? Ou o que você recebeu de Deus através de Jesus? Quem recebeu de Deus através de Jesus? O Espírito Santo de Deus. Quem recebeu de Deus através de Jesus? O amor de Deus. Quem recebeu através de Jesus a santidade de Deus? Então você tem muita coisa presente na sua vida para impactar o mundo. Você tem a missão de impactar o mundo com o Espírito de Deus, com a santidade de Deus, com o amor de Deus, porque você recebeu em Cristo Jesus todas essas coisas. Você recebeu de Deus em Cristo a salvação.
E essa salvação tem o poder de impactar o mundo. Porque salvação, irmãos, não é simplesmente um cartão, um passaporte para o céu. Salvação é a experiência de viver uma vida transformada. Uma vida que as pessoas lá fora, irmãos, olham e dizem: é diferente. É diferente em todos os aspectos. É diferente na maneira como nós pensamos, como nós sentimos, como nós agimos, como nós vivemos, como nós nos relacionamos com o pecado, como nós tratamos a nossa família dentro de casa. É diferente. Por quê? Porque nós temos a vida de Deus em nós. Então você foi levantado, amém? E Jesus está operando para continuar te levantando, como alguém que recebeu algo da parte dele, para impactar o mundo. Em terceiro lugar, Jesus, ele está operando para nos levantar espiritualmente. Nesse sentido, irmãos, levantar espiritualmente é nos levantar do pecado, é deixar, vamos dizer assim, é fazer com que a gente deixe para trás tudo aquilo que nos mantinha caídos diante do pecado. Jesus, ele levantou as pessoas do pecado para o reino da glória. Às vezes as pessoas estão caídas diante do pecado, estão caídas diante dos vícios, mas em Jesus existe libertação para essas pessoas. Eu quero dizer para você, querido, se o mundo tem o poder de te levar à queda, Jesus tem o poder de te levantar. Então nessa noite, Jesus está operando. Tenha ânimo, Ele está operando. Se você precisa ser levantado em alguma dessas situações da sua vida, Ele está aqui para te levantar, seja curando, seja te dando uma missão e te capacitando para isso, seja te levantando espiritualmente, fazendo você se levantar do pecado. Talvez o pecado tenha dominado o teu coração, mas se você olhar para Jesus e entregar tudo nas mãos dele, Ele te levanta diferente nessa noite. Ele te levanta para viver uma nova vida nessa noite. Ele te levanta das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus está operando, tenha ânimo. Jesus está operando também, irmãos, confrontando, irmãos, a vida daquelas pessoas que estão dentro do templo. Presta atenção, aquelas pessoas que estão dentro do templo, mas com pensamentos e intenções erradas no coração. Diz a palavra de Deus, irmãos, que Jesus estava dentro do templo, e ali dentro do templo haviam pessoas que estavam ali tramando contra Jesus, conspirando contra Jesus. Eram pessoas que estavam ali, mas com o coração fechado para Jesus. Estavam dentro do templo, recebendo a ministração da palavra, mas sem o desejo de receber o que estava sendo ministrado. Eles estavam já predeterminados no seu íntimo, no seu coração, de não aceitar os ensinos de Jesus. Eles já haviam estabelecido dentro de si que eles estavam ali com o objetivo simplesmente de tentar fazer Jesus errar, para que eles tivessem de que o acusar. E a questão girava em torno do dia do sábado. Eles estavam ali observando se Jesus curaria no dia do sábado, para que eles pudessem acusá-lo de estar quebrando a lei. Então a intenção deles é: vamos observar, se ele curar no sábado, nós vamos acusá-lo. A intenção deles não era ouvir o que Deus queria entregar, não era receber o que Deus queria ministrar nos seus corações. Estavam com os corações fechados para ouvir a voz de Deus. Irmãos, será que hoje dentro da igreja evangélica existem pessoas assim? Pessoas que estão dentro da igreja, mas de coração fechado? Pessoas que estão dentro da casa de Deus, a palavra está sendo pregada, o pregador está ministrando a palavra, mas o coração da pessoa está fechado. E eu fico pensando, irmãos, o que leva muitas vezes uma pessoa a fechar o coração para não receber de Deus o que está sendo ministrado? No caso deles, era uma rejeição direta ao pregador. Eles rejeitavam o pregador,
eles não queriam ouvir nada daquele pregador, era uma rejeição ao pregador, e era o maior pregador de todos os tempos. Você imagina, Jesus, o maior pregador dos pregadores, foi rejeitado. Haviam pessoas que não queriam ouvir o que ele tinha a dizer. Mas uma outra situação que me chama a atenção e que muitas vezes pode impedir a pessoa de receber a palavra de Deus no seu coração é a distração mental. A palavra está sendo ministrada, Deus está ministrando a sua palavra, Deus está usando alguém para pregar, mas a mente da pessoa está distraída. Irmãos, por exemplo, eu posso estar pregando a palavra aqui, agora vou mexer com os palmeirenses, e aí o palmeirense está pensando no 1-0 que o Palmeiras fez em cima do Inter. Pode estar acontecendo, pode acontecer isso, irmãos. A palavra sendo ministrada, mas aí eu estou pensando lá no 1-0 do Palmeiras, eu estou lá pensando naquela série que eu estou assistindo lá no Netflix, e chegou naquele capítulo que a trama ficou tão legal, e aí eu estou torcendo para o culto acabar, porque eu quero chegar em casa, pegar o meu prato de comida, sentar na sala e terminar de assistir aquela série. Ou seja, a palavra está sendo pregada, mas a minha mente está em outro lugar. Está em outro lugar. Muitas vezes, irmãos, por que nós não recebemos da parte de Deus? Porque nós não estamos focados. Vou repetir, não tem foco. Você não tem foco na palavra. O seu foco está lá fora. O seu foco está em outras questões da sua vida. Você não está focado em Deus. Você não está focado no que Deus quer entregar para você. Nós precisamos cuidar do que está dentro de nós, porque o que está dentro de nós define as situações externas da nossa vida. Alguém disse o seguinte: vigie o seu pensamento, porque os seus pensamentos geram as suas atitudes. Vigie as suas atitudes, porque as suas atitudes geram os seus hábitos. Vigie os seus hábitos, porque os seus hábitos geram o seu caráter. Você entendeu? Pensamento, atitude, hábito, caráter. Se você quer ter um caráter santo, comece com pensamentos santos, que vão gerar atitudes santas, que vão gerar hábitos de santidade. Isso vai me levar a um caráter de santidade. Mas tudo começa aqui dentro. Nós temos que entender que os nossos pensamentos e sentimentos e intenções, nós precisamos dar atenção a eles. Nós não nos preocupamos com isso. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém vê pensamento. O Cleiton não vê o que a Carol está pensando, como a irmã Ana não consegue ver o que o Jorge está pensando, como o Max não consegue ver o que a Diva está pensando. Nós não conseguimos ver os pensamentos uns dos outros, porém diz a palavra de Deus que Jesus conhecia os seus pensamentos. Eu quero dizer para você, querido, eu não sei o que você está pensando, mas Jesus sabe. Tem alguém aqui que conhece você por dentro. Tem alguém aqui que sabe o que vai na sua mente, o que vai no seu coração, quais são as intenções que você carrega dentro do seu íntimo. Jesus sabe o que você está pensando agora. Tomara que você não esteja pensando nada de ruim contra mim, Tomara que você não esteja pensando algo negativo, mas Jesus conhece os seus pensamentos. Diz a palavra de Deus que Jesus estava no templo e ele conhecia os pensamentos dos religiosos que estavam ali. Pensamentos errados, intenções erradas. E da onde surgem pensamentos errados e intenções erradas, irmãos? De um entendimento errado. Quando eu entendo algo de forma errada, ou não consigo entender da forma clara e correta como aquela situação é, eu começo a ter pensamentos errados, intenções erradas, porque eu tenho um entendimento errado. E eles tinham um entendimento errado acerca do sábado, porque para eles, honrar a Deus, honrando o sábado, era guardar leis e tradições da lei mosaica, simplesmente isso. Só que se você for estudar o sábado, que no hebraico a palavra sábado significa Shabbat. Shabbat significa dia de descanso. Deus trabalhou 6 dias, no 7º ele descansou.
o sétimo dia, o Shabat de Deus, significa o dia do descanso. E quando nós descansamos, nós estamos, vamos dizer assim, confiando em Deus. Descansar significa confiar em Deus. Descansar significa acreditar que enquanto eu descanso, Deus cuida de mim. Enquanto eu descanso, Deus está no controle da minha vida. Então, o Shabat, ele significa um dia de bênção, onde nós, todos nós que servimos a Deus, vamos descansar do nosso trabalho secular. Vamos descansar do nosso trabalho secular. Mas isso não precisa ser literalmente no dia do sábado. Pode ser no domingo, pode ser na segunda, na terça, na quarta, na quinta ou na sexta, porque o Senhor Jesus, ele queria ensinar que não é só o sábado que é santo, todos os dias para Deus são santos. Eu não tenho que servir a Deus só no sábado, eu tenho que servir a Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. E Jesus queria ensinar a eles que adorar a Deus honrando o sábado, mais do que guardar leis ou tradições da lei, mais importante era fazer o bem. Por isso ele faz a pergunta: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? É lícito no sábado salvar ou matar? Então Jesus, ele começa a mostrar que para Deus a adoração não se restringe a práticas e atitudes religiosas da lei, mas consiste na atitude de fazer o bem, de fazer a obra de Deus fazendo o bem ao próximo. Porque quando você estende a mão para o caído, quando você ajuda alguém em nome de Deus, você está adorando a Deus. Então o sábado você pode descansar do seu trabalho secular, mas você pode servir a Deus. E era isso que Jesus estava trazendo ao coração daqueles homens. E aqueles homens não perceberam que eles estavam vivendo debaixo de um entendimento errado, que fazia deles pessoas, irmãos, como que eu vou dizer? Pessoas que julgavam errado aqueles que faziam a obra de Deus diferente de como eles estavam fazendo. E aí Jesus, ele traz um outro ensino, que o ambiente onde a gente está, por mais espiritual que ele seja, ele não nos impede de ter pensamentos e intenções erradas no coração. Eu posso estar pregando a palavra de Deus para você aqui nessa noite, e pode ter gente, não estou dizendo que tem, irmãos, estou apenas usando como exemplo, tá? Eu posso estar ministrando a palavra aqui, e pode ter gente aqui dentro do templo pensando em vingança, sim ou não? Eu posso estar ministrando a palavra de Deus aqui dentro, e dentro do tempo aqui hoje alguém está pensando em adultério. Eu posso estar pregando a palavra de Deus aqui hoje, e pode ser que alguém dentro do tempo aqui esteja pensando em abandonar a heterossexualidade e se entregar à homossexualidade. Os irmãos conseguem entender o que eu estou dizendo? Por quê? Porque o pensamento, ele não é, como que eu vou dizer, o ambiente não consegue impedir o pensamento de se manifestar. O pensamento, ele pode se manifestar independente do ambiente, porque o ambiente, ele não tem o poder de mudar você de dentro para fora. Só quem muda você de dentro para fora é Jesus. Só quem muda você nos seus sentimentos, nas suas intenções, é Jesus de Nazaré. E aquele que é mudado de dentro para fora por Jesus, ele não é mudado pelo ambiente. Aquele que é transformado por Jesus de dentro para fora, ele muda o ambiente onde ele está. Porque se o ambiente onde a gente está tem o poder de nos transformar, então nós somos influenciáveis e não influência. Eu quero dizer para você, querido, que Jesus, ele te salvou, ele te libertou, não para você ser mais um influenciado, mas para você ser influência no mundo onde você está. O ambiente pode ser corrompido, o ambiente pode ser promíscuo, o ambiente pode ser imoral. Se você está lá, o ambiente muda por causa da sua presença e por causa da presença de Cristo na sua vida. É isso que a palavra de Deus nos diz: vós sois o sal do que, irmãos? Da terra, e a luz do mundo. Isso quer dizer que independente de onde a gente está, a gente influencia.
ao invés de ser influenciado. Se você jogar o sal no chuchu, o sal vai ficar com gosto de chuchu, irmãos? Mesmo porque chuchu não tem gosto nenhum, né? A luz que está aqui, iluminando esse ambiente, é a mesma luz que entra no motel, é a mesma luz que entra num bordel, é a mesma luz que entra, irmãos, num lugar totalmente perdido e promíscuo, mas de lá ela não leva nada. Ela faz o seu trabalho e de lá ela não leva nada. Essa luz que está aqui, ela não leva nada daqui, como ela também não leva nada de lá, mas ela faz o papel de ser luz. E é isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você. Então, quando o Senhor Jesus confronta aqueles que estavam com pensamentos e intenções erradas no coração, não é porque o Senhor queria humilhá-los, é porque o Senhor queria libertá-los do engano, para que eles pudessem ter a oportunidade de viver diferente, de acertar a sua vida com Deus. Então Jesus, Ele está operando para libertar o teu coração dos enganos, que muitas vezes estão dentro de você. Às vezes você é mais religioso do que espiritual. Vou repetir, às vezes você é mais religioso do que espiritual. Por quê? Porque você está tão preso a regras, que às vezes você esquece de ser misericordioso com o seu irmão. Quando Jesus fala do sábado, de curar aquele homem com a mão mirrada, Jesus estava falando de misericórdia, sim ou não, irmãos? Ele diz: é lícito um homem doente continuar doente porque é sábado? E naquele momento os religiosos disseram: nós ficamos com o sábado, deixa ele doente. Porque, irmãos, quando Jesus curou o homem, eles ficaram enfurecidos, eles ficaram com raiva. Diz a palavra de Deus que eles ficaram com raiva de Jesus, e eles começaram a conferenciar entre si o que eles iam fazer contra Jesus. Aí eu digo para os irmãos que pessoas que desenvolvem práticas religiosas com motivos errados acabam se irritando e se entristecendo com outras pessoas por motivos errados. Vou repetir: pessoas que desenvolvem práticas religiosas por motivos errados acabam se levantando, se irritando contra outras pessoas por motivos errados. Quem lembra de Abel e de Caim? Levanta a mãozinha aí. O que o Abel fez para o Caim ir lá e matar ele? Fez nada, irmãos. Mas no coração de Caim havia um motivo errado. Havia, irmãos, uma atitude religiosa motivada de forma errada, que o levou a um sentimento errado e por fim culminou numa atitude errada contra o seu irmão. Então eu quero dizer para você nessa noite: cuidado com os seus pensamentos, cuidado com os seus sentimentos, porque tudo que vai sair para fora de você, primeiro já está dentro de você. Amém, igreja? Jesus conhece os seus pensamentos, Jesus conhece os meus pensamentos, Jesus sonda quem nós somos por dentro. Quando nós formos tomar a ceia, o que a Bíblia diz? Examinai cada um a si mesmo, depois coma do pão e depois beba do cálice. Primeiro você tem que olhar para onde? Para o vizinho? Você tem que olhar para dentro de si. Examine-se a si mesmo. Jesus, ânimo, queridos, Jesus está operando para honrar aqueles que, apesar dos problemas que têm, permanecem firmes no propósito de ser adoradores. Quem é o adorador aí? Aleluia. Quem tem problema aí? Eu senti que o pessoal levantou com mais força a mão agora, hein? Cuidado, não exalta muito o seu problema. Mas, irmãos, aquele homem tinha um problema, tinha uma mão mirrada, mas ele estava onde? No templo adorando a Deus. Aquele homem, ele tinha problema, mas o seu problema não conduzia a sua vida. Aquele homem tinha um problema, mas ele não permitia que o seu problema conduzisse a sua vida. Ele conduzia o seu problema.
Ele falava assim o problema é o seguinte: eu vou adorar a Deus e você vai comigo. Ah, não quer? Não tem essa. Você vai comigo, eu vou te levar para nós dois adorarmos a Deus. Problema. Ele pegava o seu problema e levava para adorar a Deus. Sabe o que aconteceu? Chegou um dia que ele foi adorar a Deus e voltou para casa sem problema. Chegou um dia que o problema não dava mais, porque aquele que vai adorar a Deus com problema, sai da presença de Deus sem um problema. Aquele que vai adorar a Deus com problema, às vezes, irmãos, é surpreendido por Deus e ele volta para casa sem aquele problema. Então, com problema, sem problema, com uma multidão de problemas, não deixe de adorar a Deus. Não deixe de adorar a Deus. Paulo e Silas adoraram a Deus na cadeia. O Senhor desceu lá, libertou todos os que estavam ali presos, Paulo e Silas e os demais, mas eles adoraram a Deus com o problema que eles tinham. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei se ele é grande, se ele é pequeno, eu só sei de uma coisa: adore a Deus com o seu problema, porque o Senhor está operando para honrar quem age dessa maneira. Amém? O Senhor está operando também, irmãos, para exaltar o seu valor diante dos seus defeitos. Quem tem defeitos aí? E não é pouco, né, irmãos? Temos defeitos. Aquele homem tinha um defeito. Ele tinha um defeito, mas o defeito dele não era maior que o seu valor diante de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, talvez muitas pessoas já te julgaram pelo teu defeito. Eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei, meu coração se quebranta nesse momento. Eu quero dizer para você nessa noite, se as pessoas te julgaram, se as pessoas te mediram pelos teus defeitos, Jesus diz para você nessa noite que o seu valor é muito maior que o seu defeito. Aquele homem tinha um defeito, mas Jesus chamou ele e disse: venha, eu vou mostrar para todo mundo que o teu valor está acima dos teus defeitos. Às vezes nós temos defeitos físicos, às vezes nós temos defeitos emocionais, às vezes nós temos defeitos de má formação intelectual, não tivemos acesso a estudo, falamos errado, nós vai, nós fica, nós foi. É um defeito de má formação. Às vezes nós temos defeitos no nosso caráter, mas eu quero dizer para você, querido, apesar dos seus defeitos, sejam eles quais forem, Jesus ama a tua vida. Jesus ama você com os defeitos que você tem. Aquele homem não foi descartado porque tinha defeitos. Por quê? Porque o seu valor era maior que o seu defeito. Eu estou aqui nessa noite para dizer isso para você que veio neste lugar para adorar a Deus. Quinto lugar, tem só mais 2 tópicos. Quinto lugar, Jesus está operando para responder com milagre aquele que obedece. Quem gosta de milagre aí? Quem precisa de milagre? Eu quero dizer uma coisa para você: a obediência precede o milagre. Jesus disse: venha. Aquele homem obedeceu o comando de Jesus. Primeiro ele obedeceu, depois ele recebeu a resposta de Deus, que veio como um milagre sobre a sua vida. Se você quer um milagre de Deus na sua vida, seja obediente. Se Deus falar para você faça, faça. Se Deus falar para você deixa, deixa. Se Deus falar para você vai, vai. Se Deus falar para você fica, fica. Porque na sua obediência você vai ver Deus fazer milagre na sua vida. O que aconteceu, irmãos, em Caná da Galileia? Jesus falou assim: encham de águas as talhas. Eu imagino, irmãos, que muita gente pensou assim: mas gente, o que acabou não foi o vinho? O homem está mandando colocar água, ele é doido. Mas não vamos questionar, né? Vamos colocar água como ele mandou. E aí eles foram, colocaram água, e quando chegou lá, a água se transformou em vinho. O problema é que a gente quer questionar Deus. Não questione, obedeça. Lá, irmãos, em
1 Reis 17, 15, 16, diz que Elias chegou na casa da viúva de Sarepta, e a mulher estava ali triste da vida, procurando uns gravetos para fazer um bolo, comer com seu filho e morrer. Elias falou: vai, faz o bolo, mas traz primeiro para mim. Imagina, irmão, você chega na casa do povo, a mulher já não tinha nada o que comer, estava esperando a morte. Aí chega lá o profeta e fala: faz, mas para mim primeiro. Eu imagino que aquela mulher falou assim: meu Deus, será que é homem de Deus mesmo? Será que Jesus? Eu fico imaginando, irmãos, quanta coisa passou no coração daquela mulher, mas ela obedeceu. Ela obedeceu. E diz a palavra de Deus que não acabou a farinha da panela e nem o azeite da botija. Irmão, já imaginou se essa unção de Deus chega hoje através de um profeta, no preço que está o arroz, no preço que está o feijão, e aí começa a multiplicar na tua casa lá o arroz, o feijão, você abre a panela, mais arroz, mais feijão. Ah, irmão, seria bom, hein? Mas eu quero dizer para você, querido, se você obedecer, não vai faltar farinha na tua panela, nem azeite na tua botija. Em último lugar, irmãos, Jesus opera. Tenha ânimo, porque Ele está operando. E Ele opera para nos ensinar que a melhor maneira da gente tratar com aqueles que nos perseguem é orando diante do Pai. Diz a palavra de Deus que no final de tudo, Jesus curou o homem, ele ficou feliz. Mas aí os fariseus começaram a persegui-lo e conferenciavam em como iriam fazer algo contra ele. O que Jesus foi fazer? Versículo 12: e aconteceu naqueles dias que saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Passou a noite em oração a Deus. Tem gente perseguindo, tem gente querendo o seu mal, tem gente querendo puxar o teu tapete, tem gente querendo te apunhalar pelas costas. Vou dizer uma coisa para você só: vai falar com o Pai, e você vai ver que tudo que querem de mal contra você não vai conseguir atingir a sua vida, porque o Pai vai cuidar de você. Enquanto você ora, Deus trabalha para te abençoar. Enquanto você ora, Deus age para guardar a sua vida. Tenha ânimo, Igreja Batista em Itatiaia, tenha ânimo, porque Jesus está operando ainda hoje, operando para nos levantar, operando para nos confrontar quando guardamos pensamentos e sentimentos errados, operando também para honrar as nossas vidas quando nós, apesar dos nossos problemas, nós continuamos em adoração a Deus, operando para exaltar o nosso valor diante dos nossos defeitos, operando para responder com um milagre a nossa obediência, operando para nos ensinar que é orando que a gente tem vitória sobre aqueles que querem o nosso mal. Então eu quero deixar essa palavra no seu coração. Quem recebeu essa palavra nessa noite, fique em pé nesse momento, em nome de Jesus.